Olá, meus prezados amigos. Chegamos agora à quinta-feira. Quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Hoje continuo aqui em Tambaú, praia na Paraíba, no flat, com grandes dificuldades para gravar. Eu peço a sua compreensão em relação a som e imagem. Estou aqui num apartamento de um flat, ou melhor, num flat, né, uma suíte de apartamentos alugados para férias. Graças a Deus, João Pessoa está conquistando um lugar devido no turismo brasileiro, no verão, turismo de praia, por suas belas praias e por suas excelentes condições de vida, pelos preços razoáveis, por tudo que a cidade apresenta de melhor. Eu, na condição de paraibano, que sou fã das praias de Tambaú e principalmente Cabo Branco, estou por aqui para falar para vocês de um problema gravíssimo que eu detectei no noticiário. Eu estou vendo que já há um certo movimento dentro do Congresso, principalmente do futuro Congresso, aquele que vai ocupar as cadeiras da Câmara e do Senado a partir de 1º de fevereiro, para um impeachment de Nunes Marques e de André Mendonça. Vocês sabem que Nunes Marques, um piauiense completamente despreparado do ponto de vista jurídico, foi nomeado pela influência do Ciro Nogueira, piauiense e chefão do Centrão, e homem de confiança do Bolsonaro. Da mesma forma que outros foram nomeados por Temer, como o Alexandre de Moraes, por Carmen Lúcia, nomeada pelo Lula, etc, etc. Só que os outros 9 ministros do Supremo têm dado demonstrações de conexão com a realidade política, principalmente na votação, que foi 9-2 a favor do afastamento do governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, do governo, né, do Distrito Federal, por sua omissão, por sua ausência no grande acontecimento, na grande baderna, no terrorismo do domingo 8 de janeiro, uma semana depois da posse do presidente eleito, diplomado e empossado Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e do vice-presidente, nas mesmas condições, Geraldo Alckmin, do PSB agora. Já foi tucano durante muito tempo, grande rival do PT, agora é do PSB. Acontece que neste momento muito grave da democracia, eu já fiz, inclusive no último vídeo aqui que eu gravei para vocês, uma declaração de que, apesar de ter batido já bastante no ministro Alexandre de Moraes, tenho que reconhecer que, se não fosse ele, aquele domingo poderia ter se transformado num golpe dado por uma minoria de terroristas, porque o Lula teve no Múcio Monteiro, Zé Múcio Monteiro, ministro da Defesa, e no ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, 2 pontos negativos. Sem falar nos comandos das tropas que estão de guarda permanente para proteger os próprios da União, os edifícios da União, particularmente o Palácio do Planalto, de onde emanam as grandes ordens da República e que tem um grande acervo de obras de arte valiosíssimas, que são do povo brasileiro e que foram depredadas, foram rasgadas. Teve um sujeito que, inclusive, defecou no plenário, por vândalos que têm como pretensão um golpe de Estado que não combina com a democracia brasileira e a colocação
no lugar do vencedor da eleição, o vencido, capitão reformado do Exército, Jair Messias Bolsonaro, que teve menos votos e, portanto, foi derrotado na eleição. E, além do mais, neste momento, conforme o general Santos Cruz, que conhece bem o assunto, que conhece bem a personagem, é um desertor que já tinha que ter sido punido devidamente pelos companheiros das Forças Armadas que estão em atividade. Ninguém teve essa ação e, na verdade, a ação das Forças Armadas é uma ação muito duvidosa, principalmente no caso do general Gonçalves Dias, que agora aparece que não tomou nenhuma providência antes da invasão. Não recorreu aos colegas de tropa, não recorreu à polícia do Congresso para evitar a invasão das 3 sedes, dos 3 poderes da República. Não foi só o Supremo Tribunal Federal, não foi só o Poder Executivo, mas também o Poder Legislativo, que é votado e que é composto por representantes diretos da sociedade brasileira. Pelo povo, que o Bolsonaro vive arrotando o povo. O povo é representado pelo Congresso. O Congresso foi invadido, depredado, até mesmo vilipendiado em seu patrimônio por esses vândalos do domingo. E o general Gonçalves Dias está aí com conversa mole e ainda não foi demitido. O presidente Lula não tem mostrado nesse episódio nenhuma força, principalmente quando se trata de militares. Parece que ele tem medo, teme qual pode ser a relação dos militares, e isso não existe. Ele foi eleito, ele é um presidente constitucional, é o comandante-chefe das Forças Armadas, como Bolsonaro foi, não é mais, e cabe aos comandantes militares obedecê-lo sob pena de indisciplina e até expulsão da farda, de ser desonrado com despir a farda na frente dos companheiros. Esses são vários casos, né? Isso aí não é só o Cabo Corrêa, não, que é amigo que está na reserva e é amigo do Mourão e do Bolsonaro, e que tem grande influência sobre os dois, tinha pelo menos, e que fez grandes manifestações durante a invasão, que é comparada hoje no mundo à invasão do Capitólio, mas eu acho que com efeitos muito mais danosos no Capitólio. Ninguém defecou, não se quebrou patrimônio significativo como o do Brasil. Então, já se exige do novo governo, que tem excesso de ministros, 37, que substitua alguns deles. Por que o general Gonçalves Dias ainda comanda o Gabinete de Segurança Institucional? Por que o Zé Múcio Monteiro não foi responsabilizado pelos erros dele na condução do assunto da conversa e da negociação com os comandantes das forças, Exército, Marinha e Aeronáutica? Por que a ministra do Turismo, que teve uma votação recorde em área dominada por quadrilha, por milícia, aliás, em Belford Roxo, cujo prefeito municipal é marido dela, então ela é a Daniela, né, Carneiro, a Dani do Vaguinho, também sumiu do noticiário porque agora só se fala nisso. E agora vem a aparecer essa notícia de uma possibilidade do impeachment dos ministros do Supremo. Acho que seria uma providência correta, porque tanto Nunes Marques como André Mendonça, que sempre votaram a favor de tudo o que o Bolsonaro propôs, agora vota como se Bolsonaro estivesse certo, quando foragido da justiça na Flórida, nos Estados Unidos, ao lado do maior responsável pela invasão, que é o ex-ministro da Justiça do próprio Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do governador afastado, Ibanez Rocha, se diz sentir ainda presidente. Não é um cidadão comum. Volto a insistir aqui que o Itamaraty tem que lutar pela extradição desses dois que estão foragidos, porque, como também disse o general Santos Cruz, no mínimo, eles, numa empresa privada, seriam demitidos por justa causa, sem direito à indenização. E teriam que responder à justiça
por suas eventuais responsabilidades descobertas na investigação que o ministro Alexandre de Moraes está comandando desse ato indigno da democracia brasileira, mas que foi construída ao longo dos anos. Essa folga toda dos militares vem daquilo que eu falo há 30 e tantos anos. Meus amigos, não tem sentido, depois da vigência da Constituição de 1988, haver qualquer tipo de manifestação de homenagem ao golpe militar de 64, como houve todo ano, como sendo uma grande contribuição à democracia, quando foi uma tentativa de depor, aliás, uma tentativa bem sucedida, de depor o presidente, o vice-presidente que se elegeu, e o presidente renunciou e ele tomou posse, João Goulart. Agora os dois estão se pondo a favor dos vândalos, dos black blocs, dos anarquistas, dos terroristas que aterrorizaram o país e que, apesar da ação muito forte de Alexandre de Moraes e de alguns membros do governo, o próprio Lula, e os que falharam, como o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, que foi governador do Maranhão, e que não agiu com a presteza em relação à informação. Por exemplo, a Agência Brasileira de Informação não tinha presidente quando aconteceu a invasão, e isso facilitou a invasão. Tenho também notícia de que atos semelhantes estão sendo engendrados, estão sendo realizados, estão sendo reprimidos, mas a nação não pode ficar sob susto permanente, inclusive em relação aos votos desses dois senhores. Então, a decisão mais correta seria o líder do governo no Senado, o senador Randolph Rodrigues, simplesmente pedir o impeachment dos dois e os dois serem substituídos por outros indicados pelo atual presidente e referendados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo voto dos 9 que sobrarem. Eu estou aqui, isso aí vem engrossar um discurso completamente estúpido dessa direita extremista, inclusive com representantes da chamada mídia à qual eu pertenço, né? Apesar de estar aposentado no jornal, ainda tenho um canal aqui no YouTube, pelo qual eu me manifesto aqui a vocês. Eu quero dizer o seguinte: a única forma de acabar com esse discurso pegajoso, mentiroso, de que está havendo uma agressão aos direitos humanos, porque há crianças e idosos entre os 1.500 presos. O absurdo é ter 1.500 presos, é absurdo ter criança lá, não ter havido uma triagem. Agora os velhinhos, eu tenho 71 anos e assumo os meus compromissos, assumo os meus deveres, como esses senhores que foram lá se basear agora na sua idade, né, quebrar o patrimônio e tentar quebrar a democracia. Então eu quero aqui fazer um apelo ao senador Randolph Rodrigues para que realmente encaminhe. Não é nada de grave, não é nada de... É simplesmente uma consequência de algo para tranquilizar a população. A população apoia a intervenção, por exemplo, em 97%, segundo a pesquisa. Então a população sabe que esses atos foram atos vândalos, violentos, que precisam ser reprimidos na forma da lei, porque o monopólio da força é do Estado, chefiado pelo presidente eleito. Posso ser contra, posso ser a favor, posso votar nele ou não, votar no adversário, não interessa. Agora, o detentor do monopólio da força é Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, eleito por maioria de votos, numa eleição limpa, com lisura, depois diplomado pelo mesmo motivo e empossado com o seu antecessor, foragido da justiça, se escondendo na Flórida. E aí é que eu apelo para o Itamaraty agir rapidamente em relação a isso, exigindo a extradição dele e do senhor Anderson Torres, grande responsável pelo que aconteceu, na condição de ex-ministro
da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública de Ibanez Rocha, que merece também um impeachmentzinho para aprender a se comportar no governo e se comportar trabalhando, deixando para beber no feriado, essas coisas. Bom, eu vou ficando por aqui, estou sempre aqui alerta, pedindo desculpa mais uma vez pelas deficiências de som e de imagem, mas fazendo o possível para chegar da forma mais clara, com a minha opinião, para que você faça uso dela como quiser, concordar, discordar, comentar. Muito obrigado por tudo, pela força que vocês têm me dado. Direto ao assunto, em pé!